pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa de hoje, tá? A gente vai estudar um pouco sobre vozes verbais. Afinal, o que seriam essas vozes verbais? As vozes verbais, elas vão indicar se o sujeito é ativo, passivo ou reflexivo em relação à ação ou estado expresso pelo verbo. A gente sabe que os verbos, eles expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. A gente vai ver agora a relação do sujeito com esse verbo, se ele é ativo, passivo ou reflexivo, se ele está praticando uma ação, sofrendo uma ação ou os dois ao mesmo tempo. Vamos lá. A primeira dessas vozes seria a voz ativa. Na voz ativa, tá, como eu coloquei aqui para vocês, o sujeito é agente da ação ou estado expresso pelo verbo, tá ok? Ou seja, se ele é agente, significa que ele vai praticar a ação que está sendo expressa pelo verbo, tá? Ou então está relacionado ao estado expresso por esse verbo. Vamos ver um exemplo aqui. Eu participo de um projeto sustentável. O sujeito, no caso aqui, é o eu, certo? Se eu estou dizendo que eu participo, eu estou praticando uma ação. Que ação é essa? A ação de participar, tá ok? Se o meu sujeito, que é o eu, ele está praticando uma ação, tá? Se ele está participando de maneira ativa de alguma coisa, que nesse caso aqui é de um projeto sustentável, a gente vai dizer que a voz verbal existente nessa frase aqui, está relacionada ao verbo participar, seria a voz ativa, tá? Por que a voz ativa? Porque o sujeito é um sujeito ativo, ele é um sujeito agente, ele está praticando a ação que está sendo expressa pelo verbo. Aí, olha só, o segundo tipo de voz vai ser a voz passiva. Que voz passiva seria essa? A voz passiva, ela vai ser quando o sujeito, ele é objeto da ação verbal. O que é que isso significa? Significa que o sujeito, ele vai sofrer a ação que está sendo expressa pelo verbo. Vamos ver como é que isso acontece. Olha só. O sorvete é considerado um alimento gostoso pelas crianças. Gente, quando eu digo que o sorvete é considerado, o sorvete, ele, que é o meu sujeito, tá? Ele não está praticando uma ação, porque se ele estivesse praticando uma ação, a gente poderia dizer, o sorvete considera, mas ele não considera, ele é considerado. Então, outra pessoa, tá? Está praticando sobre ele a ação de considerá-lo um alimento gostoso. Esse sujeito aqui, que é o sorvete, ele está sofrendo a ação de ser considerado um alimento gostoso pelas crianças. Se o sujeito ele está sofrendo uma ação verbal, certo? Está sofrendo a ação indicada pelo verbo de ser considerado, então a gente vai dizer que essa frase aqui ela está indicando uma voz passiva. Tá? O verbo está indicando uma voz passiva. Por quê? Porque o sujeito é paciente, ele está sofrendo uma ação, beleza? Aí, olha só o que mais. Dentro dessa voz passiva, a gente tem uma coisinha, tá? Que é chamada de agente da passiva. Olha só a lógica. Se eu tenho um sujeito que é paciente, que está sofrendo uma ação, é porque alguém está praticando a ação sobre ele. Então, se eu tenho aqui que o sorvete é considerado um alimento gostoso, afinal, quem é que está praticando a ação de considerar um alimento gostoso? As crianças. Quem considera ele um alimento gostoso são as crianças. Então, pelas crianças aqui, essas crianças vão ser consideradas o que a gente chama agente da passiva. É quem está agindo sobre o sujeito paciente. O sujeito, no caso aí, é o sorvete. Ele é paciente por quê? Porque ele está sofrendo a ação de ser considerado gostoso. Mas quem é que está praticando a ação que ele está sofrendo? As crianças. Então, essas crianças aí, vão ser o que a gente chama agente da passiva, que está dentro da voz passiva. Olha só, agente da passiva, voz passiva. Beleza? Aí, vamos lá. Essa voz passiva, ela pode se dividir em dois tipos. Seriam esses tipos. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética, certo? E como é que é formado isso aí? A voz passiva analítica, ela vai ser formada a partir da união do verbo ser com o particípio, certo? De um outro verbo. Nesse caso aqui, a gente tem o verbo ser no presente, que é o exílio, e a gente tem o verbo considerar no particípio. Ah, mas como é que eu sei quando está no particípio? Lembra, certo? A terminação não é ADO, então é porque ele está no particípio, ok?
A terminação em ado ou ido indica que o verbo está no particípio. Então, olha só, para eu saber se está na voz passiva analítica, eu vou analisar. Eu tenho o verbo ser, mas o particípio de um outro verbo? Tenho. Então, significa que ele está na voz analítica, como é o caso aqui, é considerado. E eu tenho também a voz passiva sintética. O que acontece nessa voz passiva sintética? Eu tenho, no caso, um verbo na terceira pessoa. Nesse caso, eu pegaria o verbo considerar. E aí eu coloco o pronome se, que aqui funciona como uma partícula apassivadora, certo? Que nós ainda vamos estudar mais a fundo, ok? Mas foca nisso aqui. Eu tenho o verbo na terceira pessoa mais o se. E aí ficaria considera-se. Se eu dissesse considera-se um alimento gostoso pelas crianças, então eu estaria na voz passiva sintética. Se eu tenho é considerado, então eu vou dizer que tem uma voz passiva analítica, ok? De qualquer forma, não se preocupa, dá uma olhadinha no livro. Eu sei que é um conteúdo mais extenso. Vou tentar passar uma listinha para vocês, mas o livro traz uma explicação muito bem detalhada desse assunto aí, certo? Mas o que eu quero que vocês enfoquem de fato é que na voz ativa eu tenho um sujeito que está praticando uma ação verbal e na voz passiva eu tenho um sujeito que está sofrendo uma ação verbal. Isso aí está fechadinho? Então vamos lá. Eu tenho também a chamada voz reflexiva. O que seria essa voz reflexiva? A voz reflexiva é justamente quando o sujeito ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Ah, mas como assim? Como é que o sujeito pode praticar e sofrer a ação ao mesmo tempo? Vamos dizer que você sofreu um acidente, você estava, enfim, mexendo com uma tesoura e você se cortou. Quem praticou a ação de se cortar? Aí? Quem praticou a ação de cortar, no caso? Você. E quem é que sofreu a ação de ser cortada? Você também. Então a gente teria uma voz reflexiva. Aqui eu trago para vocês o seguinte exemplo. O garoto se feriu jogando bola. Ele se feriu. Significa que quem praticou a ação de ferir foi ele mesmo. E quem sofreu essa ação, quem estava ferido, também era ele. Ele praticou e sofreu a ação ao mesmo tempo. Então a gente vai dizer que essa frase aqui, esse verbo, ele está indicando uma voz reflexiva. Então vamos lá, galera, fazendo um breve resumo. A gente tem as vozes verbais ativa, passiva e reflexiva. Na voz ativa, o sujeito é um sujeito agente, ele pratica a ação, certo? Ou está relacionado ao estado indicado pelo verbo. Voz passiva, o sujeito é paciente, ele está sofrendo a ação indicada pelo verbo. E voz reflexiva é como se eu tivesse a junção dos dois. O sujeito ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Tá ok? Fiquem ligados nas nossas próximas aulas e até lá!